Oi, pessoal, estão me ouvindo? Vamos lá? Bom, nós caímos, ok. Nós caímos quando eu estava respondendo aqui, vou voltar, a pergunta da Sofia, tá? Deixa eu voltar aqui rapidamente, que ela fez em relação à questão se seria prática abusiva a academia de ginástica cobrar no cartão de crédito, tá? Na verdade, Sofia, é uma opção e uma liberalidade do fornecedor. O que passa a ser abusivo é se, no caso, ela exigir que, além do pagamento da academia, se pague determinada modalidade da academia, fazer o que a gente chama de venda casada, tá? Agora, professora, mas eu podia querer pagar em dinheiro, eu podia querer pagar em débito. Bom, como ela está dizendo que o único método dela é cartão de crédito, e no caso ela não está ludibriando aí no caso, o cliente, ela está dizendo como é que ela quer receber, vai do cliente se ele quer fazer a contratação desse serviço de academia ou não. O que não pode, e aí tem que ficar bem claro, o que não pode no cartão de crédito, tá? Não pode no cartão de crédito ter a venda casada. Ou seja, eu comprar um produto e já colocar outro produto para o consumidor pagar. Por exemplo, olha, fica esse valor se você fizer a musculação e se você também colocar, deixa eu ver outra coisa, o Pilates. Porque se você não fizer Pilates, você não vai ter esse desconto. Então, ele já está cerceando a minha liberdade de escolha. Tá? Ok? Vamos lá. No artigo aqui 33, em caso de oferta ou venda por telefone, olha aí, ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante no endereço da embalagem, publicidade em todos os impressos. É proibido fazer publicidade de bens ou serviços por telefones quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina, ou seja, uma coisa é gratuidade, pessoal, outra coisa é onerosidade. Aqui ele está me dizendo que eu não posso fazer publicidade de bens ou serviços por telefone quando a chamada, quem pagar, quem vier a pagar, for o consumidor. Tá? Então, por exemplo, ligam para minha casa oferecendo determinado produto ou serviço e depois vem na minha conta que os pulsos da internet, por eu ter ouvido a publicidade de determinada empresa, quem vai pagar sou eu. Isso não pode ocorrer. Porque, na verdade, quem está fazendo a publicidade por telefone é a empresa que tem que arcar com essa chamada, já que ela que está fazendo a publicidade é ela própria. Até porque eu não liguei para a empresa que ligou atrás de mim, tá? Nesse caso, ela está protegida pelo princípio da transparência. E se eu comprar pela internet, volta aquele direito de arrependimento, tá? Artigo 34, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos do preposto ou representantes autônomos. Gente, isso acontece muito. Natura, Boticário, né? Se alguém trabalha aí como revendedor ou conhece alguém da família que trabalha como revendedora, é óbvio que, primeiramente, quem é responsável é a empresa. Entretanto, se há pessoas que trabalham como representantes autônomos dessas empresas, mesmo que seja um representante autônomo e está atuando em nome da empresa, essa pessoa que está lá com o catálogo da oferta, ela também é corresponsabilizada solidariamente, tá? Claro que primeiro é a empresa, mas se a empresa não arcar com aquela publicidade, com aquela oferta para com o cliente, o responsável vai ser seus representantes autônomos, tá? Olha aqui a opção para encerrar a oferta que dá se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprir a oferta. O que é recusar, professor? Ele colocou um produto ou serviço e simplesmente está se recusando. Ele diz, olha, teve aquele produto, aquele serviço que eu coloquei como parâmetro, mas eu estou me recusando a cumprir essa oferta.
O que o consumidor pode? Olha o que diz. O consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha. Ele pode exigir o cumprimento forçado, tá? Ou seja, ele pode dizer, não, eu vim para cá no Dia das Mães, estava dizendo que a máquina de lavar estava a preço X, fui na loja, me disseram que ela ainda tem estoque, me disseram que ela estava X reais, ela está X mais um. Não, está aqui a publicidade, está aqui, não, eu quero o cumprimento forçado da obrigação. Eu quero que ela seja vendida para mim no mesmo valor que ela foi ofertada, porque eu já fui lá e eu perguntei se tem a mesma máquina de lavar, me falaram que tem, e o consumidor ele pode exigir que seja o preço que foi publicizado na oferta. Se ele não quiser isso, ele pode aceitar outro produto, uma outra máquina de lavar equivalente, e aí nós já sabemos que se for uma máquina de lavar mais cara, o consumidor paga a diferença, se for uma máquina de lavar mais barata, que é aquela que foi anunciada, a empresa é que restitui, no caso, a diferença para o fornecedor, para o consumidor, perdão. Ou o consumidor pode até rescindir o contrato, tá? No caso aqui, a rescisão do contrato é não querer a máquina de lavar. Ele nem comprou ainda a máquina, mas se ele tivesse vindo a comprar, né, a máquina de lavar e percebido que ele levou uma máquina que foi anunciada por um preço X, ele comprou a X mais um, ele poderia rescindir o contrato e ainda pleitear na justiça, no juizado especial, ele poderia pleitear perdas e danos. Professora, por que você resolveu ler hoje do artigo 30 ao 35? Porque, gente, é o tipo da coisa que oferta e publicidade literalmente é letra da lei. Mas eu fiz aqui para vocês uma outra situação que foi o resumo. Vem aqui, ó. Práticas comerciais, então, antes da gente ir para a publicidade. Quando eu fizer uma oferta, a oferta que eu anunciar tem que estar com os mesmos componentes, as mesmas peças, tudo. Eu não posso ofertar uma coisa, uma máquina de lavar, chegar lá é outra máquina. Eu não posso ofertar determinado liquidificador, dizendo que ele tem 6 rotações e chegar lá tem 4 rotações, porque na oferta foi anunciado 6 rotações. O que a gente quer colocar para vocês como alunos e futuros operadores do direito é que o que for publicizado tem que ser realizado pelo princípio da transparência e da informação, e caso não seja, isso é considerado prática abusiva. Se a venda foi feita por telefone ou foi enviado alguma coisa por correios para ti, tu não tens que arcar com isso. Se alguém está ligando para fazer uma propaganda para minha casa, quem vai pagar o pulso por essa internet é o fornecedor, não eu. E se chegar alguma coisa na minha casa de maneira gratuita para eu testar algum produto, eu também não tenho que pagar, porque eu também não pedi esse produto, ele chegou gratuitamente, tá? Essa chamada onerosa aqui ao consumidor, se o consumidor vier a pagar por essa propaganda, que é até errado, né? Mas se ele vier a pagar, é ele que deu o motivo de querer saber deste produto ou serviço. Mas mesmo que ele pague, se foi por e-commerce, telefone ou reembolso postal, nunca se esqueçam do direito do arrependimento, porque quando não é comprado em loja física, o consumidor pode se arrepender em até 7 dias da entrega desse produto ou serviço em sua casa, tá? E que a empresa, ela é solidariamente responsável junto com seus prepostos. Então, se eu disser, eu sou só uma revendedora da Natura, mas você não está trabalhando para a Natura não fez a oferta, você não é uma revendedora, se a Natura não arcar, quem vai arcar é você. Porque para o CDC, quem não pode ficar em prejuízo é o consumidor. Então, a gente tem que até prestar bastante atenção quando a gente quer revender para alguma empresa, para que essa empresa realmente seja lista, seja uma empresa que dê algum tipo de garantia para os seus vendedores autônomos. Senão, quem acaba arcando isso é o lado
vamos dizer, um pouco mais fraco dentro desse elo, que no caso não é o consumidor, mas é o próprio fornecedor autônomo, tá? Pessoal, em relação à oferta, eu deixei também 2 jurisprudências no NEAD, e vocês vão ver que tem uma jurisprudência sobre propaganda enganosa, não é valendo ponto, tá ok? Não é valendo ponto, é só para estudo. E deixei uma jurisprudência também referente ao artigo 37, que é de publicidade. Então, vocês vão encontrar podcast, vocês vão encontrar vídeo, vou deixar esse slide para vocês, tá? E vocês ainda vão encontrar 2 exemplos de jurisprudência para fixar bastante esse conteúdo. Ele não é difícil, só que ele é letra de lei, literalmente, tá bom? Bom, por fim, falta o artigo 36, 37 e 38, que fala da publicidade. A publicidade ela deve ser veiculada tipo a oferta, de forma que o consumidor entenda facilmente e possa identificar facilmente quem é que está fornecendo esse produto ou esse serviço. Tanto que no parágrafo único diz o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Como é que eu posso fazer, gente, uma publicidade sem dizer qual é o nome da empresa? Como é que eu posso fazer uma publicidade sem dizer qual é a faixa etária que deve consumir? Se até filmes da faixa etária, proibido para menores de 14 anos, proibido para menores de 16 anos. Tá? Se o produto tem alguma coisa que possa me asfixiar, diz que ele é proibido para crianças abaixo de 5 anos. Então, na verdade, essa publicidade, seja de produto ou seja de serviço, até o serviço mesmo, esse serviço é inadequado para pessoas abaixo de 18 anos de idade. Imagina que seja uma publicidade com algum conteúdo que seja, por exemplo, um pouco mais forte. Quando veio o filme do Coringa, que passou nos cinemas, muitas pessoas levaram os seus filhos abaixo da idade, porque era o Coringa, Coringa lembra Batman, mas estava muito claro na mensagem publicitária que abaixo de 16 anos não seria adequado por cenas de violência. Então, o pai não pode sair dali e querer jogar, na verdade, quem está fornecendo a película na justiça, porque, na verdade, a publicidade foi bastante clara. Então, é por isso que a publicidade ela precisa informar faticamente, tecnicamente, cientificamente, todas as mensagens necessárias. Agora, se ela não informar e houver essas cenas, aí sim, há que se verificar aonde é que ela foi abusiva, tá? Olha aqui, turma, também. Artigo 37, é proibida toda a publicidade. No caso, a Helry fez uma pergunta inicial, professora, quando a oferta ela é ruim, ela é abusiva, aonde é que eu posso ver isso? Eu disse do artigo 30 ao 35. E a publicidade? Helry, artigo 37. O artigo 37 me diz quando a publicidade é enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário que inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, seja capaz de induzir erro ao consumidor a respeito da natureza, características, qualidade e quantidade. Então, ela engana quando ela te leva a erro. Agora, turma, muito cuidado com uma coisa aqui, tá? Eu vou parar aqui. Vou dar um stop rapidamente para fazer um quadrinho bem aqui, ó. Professora, propaganda abusiva é a mesma coisa que enganosa? O que vocês acham?
propaganda abusiva e propaganda enganosa é a mesma coisa? Ou publicidade, perdão. Eu tenho de um lado a publicidade enganosa e eu tenho de outro lado a publicidade abusiva. E aí? Vamos ver o que vocês estão respondendo aqui no chat. Não, 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 não. Por que não? O que faz uma propaganda, pessoal, ela ter caráter de enganosa? Quando é que eu digo, essa publicidade aí, essa propaganda é enganosa? Quando ela levar quem a erro? O consumidor, não é isso? Ela leva ou levar o consumidor a erro. Erro em relação a quê? Características do produto, do serviço, quantidade, qualidade, quantidade, qualidade. Então, na verdade, eu levo o consumidor a erro, provavelmente pelo tipo de mensagem que eu estou passando para ele. Só que quando eu estou diante de uma publicidade abusiva, ela é mais séria, vocês não acham? A publicidade enganosa faz você crer, segundo Flávio, que o produto tem uma funcionalidade que de fato não tem. E a abusiva te força a comprar o produto, certo? Flávio, a primeira parte está correta, a segunda não necessariamente. O que está correto faz você crer que o produto tem uma funcionalidade que de fato não tem. Vou até copiar e colocar tuas palavras aqui, ó. Tá aqui, o Flávio acabou de dizer, faz crer que o produto tem uma funcionalidade que de fato não tem, ou leva o consumidor a erro, tá? Por a característica de qualidade e quantidade. A Nancy fala, faltando explicação do produto, também. Nancy está correto, falta explicação do produto no sentido da enganosa, porque falta isso aqui, característica, qualidade, quantidade. Só que a abusiva, o que é abusiva? Abuso, nesse sentido aqui, tá? Do CDC, deixa eu só, eu estou preenchendo aqui, então ao vivo demora um pouquinho mais, tá? Eu acho que alguém se manifestou aqui no chat. Publicidade abusiva são conteúdos discriminatórios, justamente. Ana Clara falou aí, então deixa eu voltar aqui. O que acontece? Bem aqui, pessoal. Eita, volta aqui, Ellen. Bem aqui, a abusiva é tudo aquilo que vá contra a dignidade da pessoa humana. Ou seja, ela vai confrontar direitos fundamentais. É por isso que ela vai colidir, ela vai ser perniciosa, tá? Ela vai ser discriminatória. Então, como é que eu faço uma publicidade abusiva? Eu, por exemplo, levando o consumidor a entender que para que ele se sinta melhor, é necessário que ele esteja cada vez mais magro, associando magreza à qualidade de vida. Isso é discriminatório, ou associando qualquer preceito religioso. Mexeu com religião, mexeu com direitos fundamentais, mexeu com liberdade de expressão, mexeu com preferências sexuais, mexeu com gostos, mexeu... A gente tem que ter muito cuidado, porque tem publicidades, hoje cada vez menos, tá? Hoje cada vez menos. Mas ocorreu muito tempo atrás, pessoal, se vocês pegarem exemplos, tanto é que elas nem têm como exemplo no YouTube, para que justamente os fornecedores não sejam colocados do ponto de vista penal consumeirista. Mas há algumas propagandas há muito tempo atrás que colocavam até a beleza, tá?
no sentido até da Barbie ser só branca. Depois já começaram Barbies negras, Barbies morenas, porque dava a ideia que a princesa ela tem que ser nórdica, ela tem que ser loira, ela tem que ser branca. Só que o problema não é a Barbie, era a publicidade que passava por trás. Alguns desenhos animados também foram criticados em relação à publicidade abusiva, inclusive os Simpsons. Tá? Na verdade, se você fizer um retrospecto de alguns comerciais, algumas marcas de alguns produtos ou até desenhos animados sobre publicidade abusiva, vai cair o queixo. São coisas assim que se eu falar agora, vocês vão pensar que é brincadeira, tá? E que, na verdade, só fazendo realmente um grande estado da arte. O que é estado da arte? Uma grande pesquisa na internet para você ver o que tinha na época em termos de publicidade. O Juan diz, adesiva pode ter abusiva, né? Pode ter um teor imperativo? Juan, também, mas não é obrigado. Eu posso, na verdade, não ter nada no sentido de teor imperativo e ela ser completamente discriminatória. Ela pode te levar a crer em determinado estado. Por exemplo, ela pode dizer que a paz é muito mais apregoada por determinado tipo de religião, né? Ela pode te levar a crer que quem é, por exemplo, sunita, quem é xiita, são pessoas que não são tementes a Deus, e por isso que, na verdade, a questão do Oriente Médio está daquela forma. Ela pode te levar a crer num desenho que todas as pessoas que estejam dentro do problema da faixa de Gaza são pessoas que não são tementes a Deus. Então, ela pode incitar em ti o ódio por determinado tipo de cultura e ódio, de cultura e raça, perdão. Então, ela passa a ser discriminatória sem ter o tom imperativo. A publicidade do compre batom. O compre batom foi muito usado. Interessante essa tua abordagem. Tem aqui, deixa eu ver. O compre batom até saiu. Eu não sei qual foi o ano. Vê aí, Juan, se tu podes ver qual foi o ano. Mas, na verdade, o compre batom, ele vinha como se fosse um relógio, tá? E deixa eu ver aqui. E nesse relógio ele colocava, ele ia marcando, ele ia fazendo as funcionalidades, tá? E ele ia dizendo que independentemente do horário, independentemente da hora, ele dizia para comprar batom. Só que o compre batom é mais um jargão. Sabe qual foi colocada como discriminatória, Juan? Foi uma da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela usava um relógio e ela dizia que qualquer hora do dia era para você tomar Coca-Cola. O que acontece? Você toma Coca-Cola a hora que quiser, mas quando você passa uma propaganda dessa forma, ela está, na verdade, introjetando na mente do consumidor uma necessidade além do necessário e condicionando por meio de aspectos psicológicos o comprar e tomar Coca-Cola. A Coca-Cola ela teve algumas propagandas retiradas do ar, mas essa foi a que mais teve críticas. Se você está no Natal, está com a família, tome Coca-Cola, normal. Mas quando você coloca 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, até meia-noite, e o relógio ia girando na marcação do tempo, isso fazia psicologicamente que a tua mente ficasse viciada. Quando ela não estivesse pensando em trabalho ou algo do tipo, ela ia pensar na Coca-Cola. Essa propaganda específica da Coca-Cola foi retirada. Se vocês quiserem, vocês podem até procurar em YouTube que tem. No caso, eu acredito que ainda deva ter, né, ou alguma coisa ligada ao Google falando dessa propaganda específica da Coca-Cola, tá? Professora, como é que eu vou saber, por exemplo, aonde eu devo me basear no sentido do que é considerado uma propaganda ou não é considerado uma propaganda abusiva? Aí eu deixei para vocês
que foi no NEAD, eu deixei no NEAD a vocês, deixa eu só tirar daqui do stop, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Tem uma lei. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar no Google, pessoal, que é do CONAR, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver em favoritos, rapidamente. Lá na Fibra, no NEAD, vocês vão ver que eu deixei um link que fala de todas as possibilidades de propaganda abusiva, de tudo aquilo que é considerado propaganda abusiva. Deixa eu só ver onde é que está meu histórico aqui, rapidamente. Nem foi isso hoje. E aí vocês vão ver que tem propaganda abusiva para, por exemplo, questões de cigarro, propaganda abusiva em relação a produtos de eletroeletrônico, propaganda abusiva em termos de produtos até de panificação, tá? Existe isso no NEAD, eu deixei para vocês, eu não sei se alguém tá, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui. Poxa, eu não salvei aqui. Mas deixa eu ir aqui no NEAD, já que vocês estão acompanhando, vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo, e vocês ficam logo por dentro. Vou entrar na turma aqui da tarde, mas a turma MB é a mesma lógica aqui da TA, tá? Todas as turmas eu coloquei esse link específico que eu encontrei, que é da autorregulamentação, tá? Do que é considerada uma propaganda abusiva ou não abusiva. Professora, para quê? Eu vou ter que decorar isso? Não, mas se um dia vocês estiverem advogando para um fornecedor ou até mesmo para um consumidor, para saber se essa propaganda está dentro das normas da publicidade da propaganda ou se ela é abusiva ou não, é necessário que vocês se baseiem justamente nesse site, tá? Eu vou aqui, é bom que vocês estão vendo que eu estou entrando, é assim que eu entro no NEAD. E aí, com base nesse link, vocês vão saber e entender esse penúltimo artigo que a gente está, que é o artigo 37. Tá? Então, tudo que for abusivo é discriminatório, é desrespeitador, ofende aos princípios gerais. Olha, aqui, direito das relações do consumo, turma da tarde. Vamos lá. E aí, tudo que for discriminatório, abusivo, vexatório, sendo ou não, Juan, imperativo, é considerado problema de publicidade abusiva, tá? Vou pegar o link aqui para vocês. Ó, tá aqui, ó, da oferta que nós estamos trabalhando, da publicidade. Bem aqui embaixo, olha, pessoal, Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Olha, eu falei CONAR. Você clica bem aqui, CONAR, e você vai ter acesso a todos os links de como é que essa propaganda ou publicidade pode ser colocado como enganosa ou não. Ó, Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Então, professora, eu faço parte do Ambev da vida, que é bebidas alcoólicas. Como é que a publicidade deve ser feita? Você clica bem aqui, bebidas alcoólicas, olha, tem toda a regulamentação. Então, professor, eu vou ter que saber isso para passar para o quarto período? Não, pessoal. Mas isso aqui é que na tua prática, se tu precisares fazer algum contrato, se tu precisares orientar juridicamente um cliente teu, tá? Há necessidade de você recorrer ao que a gente chama de Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Aí vem dizendo qual é a regra geral de bebida alcoólica, ó, o princípio do consumo, tá? Ó, eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem. Quer dizer, ter uma certa, tá na praia, tá sensualizando um pouco, tá fazendo e tomando uma bebida, é uma coisa, consumindo uma bebida. Outra coisa é dizer que esta bebida te torna mais sensual, que esta bebida é capaz de mudar a tua aparência. Isso daí é propaganda enganosa, é publicidade enganosa, tá? Não é abusiva, mas é enganosa.
tá? Olha, os horários que podem ser veiculados na TV e na rádio. Então, enfim, aqui vocês estão tendo, né? Ó, como é que pode ser o anúncio? Vocês não são do curso de publicidade e propaganda, mas por serem da área jurídica, é muito interessante que vocês tenham noção que existe esse Conselho Nacional de Brasileiro que regulamenta a publicidade. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante, que está na nossa página do NEAD. Vamos voltar. Por fim, professora, qual é o último artigo em relação à prática comercial? É o artigo dentro do 37, já fizemos a diferença do que é enganosa para abusiva. Então, a enganosa é que leva ao erro o consumidor, ou por omissão, ou por dados incorretos, e a abusiva se aproveita da deficiência de julgamento da experiência da criança, desrespeita a valores ambientais, enfim, é perniciosa do ponto de vista psicológico. Para efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão, quando deixar de informar sobre dado essencial desse produto ou desse serviço. O parágrafo 4º foi vetado, e o artigo 38 é a inversão do ônus da prova, que nós já trabalhamos no direito, turma. Alguém lembra o que é a inversão do ônus da prova? Quem vocês acham que deve provar que a propaganda não foi abusiva ou não foi enganosa? O consumidor, ou quem tem que provar é o próprio fornecedor que fez essa publicidade? Exatamente, o fornecedor. Por quê, professora? Porque está no artigo 38, o ônus da prova que foi verossima e que corrigiu a informação, a comunicação publicitária, cabe a quem as patrocina. O consumidor vai pedir inversão do ônus da prova com seu advogado constituído, porque não é ele que fez a campanha publicitária, ele nem sabe quem é que está por trás dessa campanha publicitária, quem foi, de repente, se esse fornecedor terceirizou para uma empresa de propaganda e publicidade. Então, ele pede o ônus da prova para que tenha a obrigação de provar que não fez a propaganda ou publicidade tanto enganosa quanto abusiva o próprio fornecedor que está veiculando. Olha aí, da publicidade. Por fim, o que é uma boa publicidade? Identifica quem está fazendo a publicidade tem que ser verossímil, ou seja, levar a crer que tudo é verdade, não pode ser abusiva, tem que ser uma publicidade transparente, tudo isso está no que a gente viu, isso aqui é a síntese, tá? Quando eu faço uma publicidade, eu tenho que me obrigar a cumprir aquilo que eu estou anunciando. O consumidor dificilmente vai ter condições de provar que foi feita essa propaganda, essa publicidade. Então, é pedido que haja uma inversão do ônus da prova de quem a patrocinou. Se ela for enganosa, ela pode ser por ação ou omissão, mas tudo leva a crer que ela levou a erro o consumidor. E se ela for abusiva, tá? Quer dizer que justamente ela fere os princípios e direitos fundamentais. Eu posso pedir indenização dessa publicidade abusiva, tá? Posso pedir para rescindir o contrato, posso vir a aceitar outro produto, outro serviço no lugar, ou equivalente, ou posso exigir que seja me dado aquele produto ou serviço nos mesmos moldes que foi anunciado pela publicidade. E eu não sei se vocês já ouviram falar, para nós fecharmos, a contrapropaganda. Vocês já ouviram esse termo, contrapropaganda? É quando o fornecedor tem que provar não. Ah, tá. Heuri, no caso, a contrapropaganda é porque a possibilidade é que haja, na verdade, a organização e o fornecedor eles fizeram a propaganda, mas agora eles têm que retificar e corrigir a publicidade feita, tá? Então, eles vão fazer uma contra. Seria aquela da Betina que teve de se retratar, perfeito exemplo, Ana Clara, sim. A retratação é a contrapropaganda, ou seja, a organização fez uma publicidade abusiva ou enganosa
e aí ela vem se retificar, refazendo toda a mídia dela publicitária. É obrigação deles fazerem isso, tá? Pessoal, então, em termos de publicidade, tá, e propaganda, o que nós vimos, reparem que foi pouco conteúdo em termos do que é publicidade e propaganda. Mas, se você ler do artigo 29 ao artigo 38, o que fica é, professor, o que dá para extrair dessa aula? O que dá para extrair, principalmente, é a diferença de prática abusiva e prática enganosa, principalmente saber a diferença que esse tipo, tanto de oferta quanto de publicidade, afeta consumidores bystander e que, por fim, turma, a questão da oferta e da publicidade, elas precisam não colidir com direitos fundamentais e também elas precisam estar basadas no princípio da informação, no princípio da transparência. Então, por hoje, o que nós tínhamos para mostrar para vocês era isso. Professor, acabou a prática comercial? Não. Ainda há contratos e cláusula abusiva. Professora, você pode comentar a atividade dessa semana? Posso sim. A atividade dessa semana, vamos lá, que é o tempo que nos resta. Nós temos 3 minutinhos aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui da fibra novamente. A atividade dessa semana ela é subjetiva. Eu venho com a questão de uma publicidade veiculada de máscaras para a Covid, tá? Justamente do coronavírus. Tá? Nós falamos, vocês vão ler o teor dessa propaganda, dessa publicidade, perdão, falando tanto que tem empresas que realmente estão fazendo corretamente máscaras para que nós possamos usar, mas tem muitas outras organizações que estão fazendo máscaras que, na verdade, não passaram pelo selo da qualidade. Então, vão existir 4 questões dissertativas para vocês responderem, sendo que, muita calma, essas 4 não é para pegar livro. Eu esclareço, não é para pegar livro, não é para pegar doutrina, não é um TCC. São 4 questões que vocês vão responder literalmente com a opinião de vocês embasada na Lei 8.078. Tá ok? Então, é pergunta A, vale meio ponto. Pergunta B, vale meio ponto. Pergunta C, vale 1 ponto. Pergunta D, meio ponto. Então, são perguntas ligadas à oferta e publicidade que vocês vão responder 5, 7 linhas, vocês vão literalmente responder em Word. Gente, tem que ser em Word, eu peço encarecidamente, porque quando vocês enviam em PDF, eu não posso inserir comentários de correção. E quando o aluno coloca nem Word, nem PDF, ele coloca já no próprio sistema do NEAD, quando eu corrijo, todos os alunos veem. Não fica legal, tá? De repente eu quero dar uma chamada de atenção, poxa, não ficou legal isso, e aí todo mundo da turma vê. Então, vamos nos preservar e, por favor, coloquem para mim a resposta aí em formato Word, tá bom? Franklin, eu ainda não constatei, eu falei que eu ia ver, devido ao Dia das Mães, eu confesso que foi a última coisa que eu olhei, eu já estou ciente que parece que há 2 erros e continuo mantendo. Se houver, eu vou anular sem problema nenhum, tá bom? E aí, já semana que vem, eu dou a resposta desse questionário que vocês fizeram, mais dessas questões subjetivas. Não se preocupem, se houver qualquer equívoco, eu lembro que quando houve anulação de questão, eu mandei mensagem para toda a turma, questão tal e tal foi anulada. Se ocorrer novamente, com certeza eu vou ter o mesmo procedimento. Tá?